Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro do CAC Estudos Espíritas. E neste dia vamos falar sobre o Clube do Livro. Estamos estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade e vamos entrar então no capítulo 10 desta obra, Sonambulismo Torturado. Para quem não sabe, sonambulismo é uma das formas previstas por Allan Kardec de emancipação da alma. É uma condição em que o perispírito se afasta do corpo e dá ao espírito encarnado uma lucidez e um acesso às suas condições de progresso espiritual, podendo o próprio encarnado comunicar em uma condição mais elevada ou também entrar em contato com outros espíritos no estado de errantes, enxergando e ouvindo no plano espiritual como ele enxerga e ouve estando encarnado. Então é uma condição especialíssima, é uma condição de emancipação da alma, também conhecida como animismo. Então, vamos dar início às nossas leituras. Aqui com vocês, mais uma vez, Croix Freitas. A lembrança para que você se conecte ao CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e principalmente no YouTube, no canal CAC Estudos Espíritas, e ativar as notificações para ficarem cientes de todos os nossos vídeos e eventos. Então vamos lá, vamos de leitura, que é o que nos interessa. Lembrando a vocês que nesta obra, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, os principais personagens são André Luiz e seu amigo Hilário, que estão como estudantes da mediunidade no plano espiritual. Eles têm como instrutor Aulus. Eles estão visitando uma casa espírita que é dirigida por Raul Silva, é o dirigente encarnado, e o dirigente desencarnado, o dirigente do plano espiritual, se chama Clementino. Então, vamos de leitura do capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Tornamos ao recinto. Então, eles voltaram ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Então, Eugênia, uma médium, que vocês já conheceram nos capítulos anteriores, tinha acabado de socorrer um desencarnado que tinha morrido há pouco tempo. E veja, mais uma vez, esse desencarnado, ele era encaminhado pelos vigilantes, o pessoal de apoio no plano espiritual. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então, um casal, uma senhora que estava em oração e um cavalheiro que estava lhe acompanhando. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Então, eles iriam permitir uma manifestação de um espírito infeliz que estava vampirizando, estava sugando os fluidos daquela jovem senhora, que era uma sonâmbula e estava sendo torturada nessa condição. André Luiz diz: observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, para administrar. Mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos, marido e mulher,
no enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Achamos-nos positivamente frente a frente com o louco desencarnado. Olha que interessante. O casal encarnado estava ali. Aulus tomou a frente do serviço, já que Clementino ia dar um andamento nas tarefas. E o pessoal, os guardas espirituais, eu gosto sempre de frisar isso, que a reunião mediúnica ela é protegida. Então, os guardas do plano espiritual permitiram a entrada do espírito que estava vampirizando aquela jovem senhora, e André Luiz disse que estava frente a frente com o louco desencarnado. Olha que situação, né? Perispírito denso trazia todos os estigmas da alienação mental, indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfaçável inquietação. A presença dele inspirava repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Então, traçando um quadro daquele espírito que entrou no recinto. Precipitou-se para a jovem doente, à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Então veja que o perispírito da sonâmbula não se afastou do corpo dela. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então veja que André Luiz diz que aquele espírito atacou como um felino atacando. E ela continuou o perispírito no corpo, conectado, só que ele a envolveu com aquele perispírito dele denso, e ela passou então a ter ataques. Ela passou a se contorcer em pranto convulsivo. Percebam como um ataque espiritual de um obsessor nessa condição provoca no encarnado ataques convulsivos de choro. Olha que situação. E André Luiz disse o quê? Olhando para ele, aquele desencarnado obsessor, ele estava vendo um louco, sem nenhuma dúvida. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados, o organismo relaxara-se como uma embarcação à matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo, a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Então, aquela jovem senhora não conseguia sequer falar. Quando ela tentava, parecia um assobio desagradável. Raul, o dirigente encarnado, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. Veja que conseguiu ali, depois dos passes magnéticos, na região do tórax, falar. E aí esse espírito começou a falar. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes da dor. Não quero socorro. Quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei. Não te perdoarei. Veja que aquele espírito era um pai daquela jovem senhora em outra encarnação, em uma encarnação anterior. Então veja tamanha raiva desse pai que não queria socorro e queria estar com a filha para que ela também sofresse. E do pranto convulsivo
passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Então, ou ela chorava, ou ela dava gargalhadas. Um quadro também de louco, né? Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que encarnecia. E aí o espírito falou novamente: a justiça está em mim. Prosseguia bradando por entre Silvios. Sou o advogado da minha própria causa e a desforra é o meu único recurso. Então ele queria vingança. Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, Clementino, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso como o de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Então, as conexões fluídicas estavam estabelecidas cérebro a cérebro, perispírito a perispírito. Ela estava imantada, envolvida, cercada pelos fluidos daquele espírito obsessor que outrora foi seu pai. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. Então, ela vai se lembrar, quando voltar ao normal, e aqui Aulus responde: de modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Ou seja, olha que interessante, ele usou aqui a palavra hipnose, e a hipnose, para quem não sabe, surgiu de uma observação do magnetismo. As pessoas eram magnetizadas e entravam em sono e no estado sonambúlico. Então, o fundador da hipnose, Braid, assistindo a uma apresentação do magnetizador Charles Lafontaine, percebeu que poderia induzir as pessoas ao sono com comunicações, falando. Então, ele desenvolveu aquele mesmo sono através da hipnose. Por isso que aqui está sendo colocado como sinônimo um estado em que há uma desvinculação do perispírito do corpo e assim entra numa condição de comunicar com outros espíritos. Mas nesse caso, como a jovem senhora estava sendo obsidiada, esse espírito obsessor estava se aproveitando dessa condição e ela, nesse estado hipnótico, não ia lembrar de nada e recebia e captava todas as dores e desequilíbrios daquele espírito. Por isso, ela também estava passando como louca naquele momento. E quantos mais não existem, hein? E designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, continuou. Lembrem que o espírito tinha um problema na garganta, né? Uma úlcera, segundo André Luiz. E agora a moça estava apresentando a garganta avermelhada. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenta, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Então vejam que o obsessor passava para ela tudo o que estava sentindo
e ela, no corpo físico dela, só fazia repetir. Tão entranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num vaso único. Olha que exemplo legal. Na experiência diária vulgar, não será a nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? Então, Hilário queria saber o seguinte: ela vai ter livre-arbítrio? Ou ela vai estar o tempo todo influenciada por esse companheiro? Parecem duas plantas entranhadas entre si, porque estão no mesmo vaso. Dois espíritos no mesmo corpo. E nós já sabemos que isso não é possível. Ali o que tinha era o perispírito do encarnado conectado a seu corpo e o perispírito do obsessor imantando esse perispírito do encarnado juntamente com o corpo, ou seja, sobrepondo, cobrindo. E assim, então, consegue ter acesso mentalmente, mente a mente, a todo o corpo físico do encarnado, exercendo assim influência total, mas não toma o corpo, conecta com o perispírito e aí sim passa a exercer controle sobre o encarnado. Você examina, Aulus agora vai responder a Hilário. Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas qualidades, aquisições culturais, entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Então, veja que era uma moça prendada, usando a linguagem da época, com belas aquisições culturais, mas tinha comportamento chocante, porque desequilíbrios que ninguém conseguia explicar. Ela poderia ter uma crise de insatisfação total com tudo, ou de repente uma melancolia, uma tristeza, e ficando nervosa, ao ponto de ter distúrbios circulatórios. Aulus continua. Doente, desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso. Então já tinha ido aos melhores médicos. Até que um cirurgião, crendo-a prejudicado por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. A mulher chegou a ser operada e continua a mesma coisa. Logo após, conheceu o cavalheiro, sob nossa observação, que a desposou convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Então, já estava traçado que eles se encontrariam, se casariam e que ela teria filhos. E aí, logo cedo, após o casamento, apesar desta condição dela, de perturbada espiritualmente, sendo atacada, a gravidez se verificou. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos. Então, aquele espírito que estava perseguindo ela deveria ser seu filho, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Vejam que houve aí um aborto
e aquele espírito que deveria chegar para o seio da família não teve essa chance. E essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A obra criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte de isolado. Vejam, ela já tinha estabelecido uma ligação fluídica com aquele espírito na concepção. Houve uma gestação que foi interrompida de forma criminosa, vamos usar esse termo, porque retirou daquele espírito o direito de encarnar. Então, apesar do início dos laços fluídicos entre ele continuou, então, conectado a ela e ficou mais fácil por isso que ele tivesse, então, esse domínio perispírito a perispírito. E médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde, todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Então, vejam que a moça tinha que casar, tinha que engravidar, ia trazer à luz aquele espírito para um reajuste entre eles. E, no entanto, o que aconteceu foi que, com o aborto, aumentou ainda mais a revolta daquele espírito, que, na condição de filho que viria a ser na encarnação, passou a ser, então, o obsessor dela, levando a ela a ser internada, tomar eletrochoque, passando, então, como uma completa desequilibrada mental. Enquanto isso, Silva e Clementino, a dupla de dirigentes encarnado e desencarnado, procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero. Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu meu colega estudioso. Eu também pensei nisso. Sim, concordou Aulus convicto. Semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Então, ela não tinha condição nenhuma de engravidar naquele momento. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas, analisando-me os pensamentos, o orientador explicou. Então, veja que Aulus teve acesso aos pensamentos de André Luiz, tá? No plano espiritual, nós já sabemos que a comunicação dos espíritos é através do pensamento. A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Para quem não sabe, o centro genésico é aquele que fica na região sexual. E ali, então, o seu centro genésico estava em completo desequilíbrio. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil, o perispírito, e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filiava-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então vejam o que muita gente fala, que a doença
não começa no corpo, a doença começa na alma. E veja que ela estava com o centro de força genésico completamente desequilibrado, seu perispírito estava atingido e ela não conseguiria, por isso, engravidar naquele momento. A serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. E o espírito então gritava: para mim não há recursos. Sou um renegado. E assim Raul diz: perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á, né, renovado. Dizia Raul com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? E aí o espírito dizia: não posso, não posso. Chorava o infeliz. E à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. Sabemos que num só corpo é nos termos que eu expliquei mais cedo, né? Aí Aulus vai esclarecer. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Apontando o casal com a destra, continuou. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido, em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. Então, aquele obsessor de agora foi o pai dela, adotivo, e tinha deixado para ela toda a herança. Só que ela o envenenou. Por que ela o envenenou? Orientada pelo atual companheiro naquela vida. Porque ele pretendia mudar o testamento por não concordar com uma escolha feita por ela. E que escolha foi essa? O moço não lhe agradava. O atual marido, que à época a desposaria. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que de balde lhes buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho, por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Então ela foi, entorpecendo ele ao longo das semanas, 2 semanas, e quando ele já estava bem fraco, bem dopado, ela administrou nele uma reduzida dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa
se revelou jogador inveterado e libertino, confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Então, na própria encarnação, ela já sofreu. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na terra. Então, o assassinato do pai ficou ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto, ainda aqui, estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. E nesse sofrimento todo, nós precisamos enxergar a justiça divina, a bondade do Criador e aquele ditado, cada um segundo suas obras. Então, às vezes, o que essa senhora e esse cavalheiro encarnados estavam passando parece apenas um sofrimento desnecessário e injusto até, quando você tem contato com o seu obsessor e quando você conhece a história, precisamos entender que não existem vítimas. Na verdade, existe a colheita obrigatória daquilo que foi plantado. E se você não está satisfeito com o que você está recebendo, pense que em algum momento você enviou de alguma forma, ou plantou de alguma forma, o que eventualmente pode estar colhendo hoje na vida. E precisamos ter atenção para o que estamos plantando hoje, porque será a nossa colheita do futuro. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e, depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que lhe fez vingativo credor. E, na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Então, estão enovelados. Imagine aí um novelo. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, vejam qual foi o gatilho da obsessão. Foi a aparição do marido na vida atual, que havia sido o criminoso na vida anterior. Então, voltando, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, cometeu aborto, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, observe a expressão, ascendente magnético, poder fluídico sobre ela, golpeando-lhe o equilíbrio. Sensibilizados com o quadro de justiça, a desdobrar-se sob nossos olhos, não conseguimos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Então, eles vão perguntar. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com que, então, nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Sem dúvida, confirmou Aulus com grave em tono, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, no trabalho, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer os imperativos da lei de amor, seja na aplicação do bem
ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Então, se nós estamos resgatando dívidas, é porque nós tivemos, em algum momento anterior, contato com o mal, ou estamos trabalhando na aplicação do bem. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio, assassinato do pai, a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Bastou a reflexão, bastou ele pensar, tá vendo? Para que o orientador me explicasse solícito, mostrando mais uma vez que o pensamento é tudo no plano espiritual. De certo, nosso companheiro, na atualidade, não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do passado, do pretérito. Mas encontrou a irmã doente, que o obriga a meditar e a sofrer. Então ele a procurou achando que ia continuar na mesma pegada. Os dois iam continuar com as aventuras de vidas passadas, ou pelo menos da vida passada. Mas ele a encontrou doente, o que obrigou ele a meditar e a sofrer. Transferindo nossos interesses de estudo para este caso, comentou Hilário. Ainda assim, poderemos classificar a enferma à conta de médium? Então, ela era sonâmbula, né? Ela estava sendo torturada. Aí ele disse, então ela é médium? Como não? Respondeu Aulus. Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Então vejam, a mediunidade não é um intercâmbio com o plano espiritual? Ela não estava fazendo esse intercâmbio? O espírito obsessor não estava imantando todo o seu corpo, todo o seu perispírito? Ela não conseguiu conectar mente a mente com um outro espírito? Claramente mediunidade, só que na condição de sonâmbula e na condição de torturada. Naturalmente, porém, aleguei, mesmo agora a presença dela aqui não será inútil. Então, a preocupação de Hilário é se ela era médium, a preocupação de André Luiz é se ela tinha utilidade na reunião. Ao que Aulus responde: de modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Aqui vai um recado para companheiros de trabalho, os doutrinadores, que muitas vezes a gente não consegue comover um espírito a mudar de ideia, a desistir de uma perseguição, mas a gente precisa lembrar que o impacto da doutrinação não é perdido. Muitas vezes a gente planta uma semente que vai germinar num próximo encontro com aquele mesmo espírito obsessor. Então precisamos ter paciência
e precisamos ter consciência de que o trabalho não é imediatista. Óbvio que muitas pessoas, quando pedem socorro numa casa espírita, já sentem uma melhora, já sentem um alívio, mas nem todos os casos são assim. Existem processos mais difíceis do que outros, ao que nós precisamos ter essa confiança e perseverança. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. Veja, o trio. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se, a enferma fortalecer-se-á em espírito para se recuperar como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, perceberam? E atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso. Vejam que aquele sofrimento da senhora só acontecia pela conexão fluídica. Quando, com a colaboração dos amigos espirituais, ele foi retirado do ambiente psíquico dela, ela voltou ao normal. E agora Aulus continua falando para André Luiz e Hilário. Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que tem muito médium perturbado aí, espalhado pelo planeta. Pelo planeta. Todas essas crises mentais, de depressão, de ansiedade, de pânico e tantos outros transtornos psíquicos são possíveis, não estou dizendo taxativamente que todos são, mas são possíveis médiuns torturados, em sofrimento, porque ainda não deixaram o passado resolvido e ainda precisam passar por essas questões para servir à humanidade. Alguns deles, mais avançados já, ainda assim, fogem do serviço. Fogem do serviço. Já em uma condição de contribuir para o bem, achando-se quitados, esses médiuns fogem da tarefa fraterna. E quem não trabalha se atrapalha. Já dizia o mestre Urbano Mascarenhas. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, chamava-nos a cooperar em outros setores. Então, aqui nós finalizamos esse capítulo. Vejam quanta informação interessante. Mais uma vez, uma experiência vista do ponto de vista do plano espiritual, em que os espíritos se apresentam como loucos, apresentando em seu perispírito a ferida na área da garganta. Vejam como tudo isso refletiu no corpo físico do encarnado obsidiado, que tem uma mediunidade aflorada,
e por isso recebe tão fortemente os impactos da obsessão. E vamos continuar estudando, vamos continuar fazendo a leitura. Você que chegou até aqui com o CAC Estudos Espíritas, já pode dizer que leu e estudou até o 10º capítulo dessa obra magnífica, fabulosa, que contém muitos ensinamentos sobre mediunidade. Fiquem com Deus, que o Divino Mestre esteja presente em sua vida, principalmente nos seus pensamentos, e que isso faça irradiar ao seu redor a melhor paz, o melhor equilíbrio, as melhores emoções. E até o próximo encontro, capítulo 11, daqui a uma semana. Fiquem com Deus.